Bom dia, jovens. Como estamos? Deus abençoe o nosso dia. Amém. Estou aqui com a nossa leitura diária, segunda-feira, tá? E, como eu disse para vocês, no propósito de ajudar vocês a terem um contato com a lição, tá? Uns minutinhos por dia vocês vão estar já tendo um panorama geral da lição. Vai facilitar muito o entendimento de vocês e o nosso, que estamos ali tentando passar para vocês o conteúdo da lição. Amém? Então, nós vamos começar com segunda-feira, tá? O tema da nossa lição é o verbo que se tornou carne. Acho que nós já sabemos o que significa isso, o verbo que se tornou carne, né? O verbo, palavra, né? E se tornou carne e se fez carne, né? Foi o próprio Deus que nasceu ser humano, né? Andou aqui conosco, o Senhor Jesus Cristo, e nos ensinou a verdade da salvação, a verdade de Deus, para nos aproximar novamente de Deus, tá? E já nesse primeiro versículo da segunda-feira, nós vamos ver o porquê que Jesus teve que se fazer carne e trazer a verdade da salvação para nós, amém? Então vamos lá. Antes disso, vamos ler o texto áureo, tá? Que é para vocês fixarem bastante, um texto muito conhecido, né? E um crente tem que saber esse versículo e onde se encontra, tá? Está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Então, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Um único filho. Não tem um segundo filho. Unigênito é um único filho. E Jesus foi o único filho do Pai eterno, que se fez carne e habitou entre nós, tá? Para nos trazer a verdade, tá? Por isso que diz aqui, ó, cheio de graça, que é o favor imerecido que nós recebemos, né? Para que sejamos salvos, né? Libertos do pecado, a graça que Cristo trouxe, e verdade, que é a verdade, a única forma, o único caminho que a gente vai ter para retornar a Deus depois do pecado cometido por Adão e Eva lá no Éden, tá? E o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, já no primeiro versículo de segunda-feira, vocês veem como é importante os versículos para entender a lição inteira, que está lá em Gênesis 3,15. Eu vou ler para vocês. Gênesis 3,15. Prestem atenção. O tema é o verbo como a semente da mulher. O verbo como a semente da mulher. Em Gênesis 3,15, vocês vão entender por que já que Jesus teve que vir em carne, tá? Com a verdade, para nos salvar do pecado de Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que esse texto está querendo dizer? Que isso foi quando Deus ele deu uma sentença, um castigo pelo pecado que foi cometido. Para a serpente, porque induziu, né, enganou o diabo, o enganador, enganou Eva, e Eva por ter caído na lábia dele. Então, era para os dois, né? O que Deus disse para eles aqui? Ó? Vão ser inimigos. Os nascidos de Eva, é toda a humanidade, até hoje, eu e você, somos filhos de Eva, tá? E entre a descendência da serpente, ou seja, a descendência do diabo, os seus demônios, né? Toda os principados e potestades, a parte espiritual demoníaca, os nossos inimigos espirituais. Então, o que Deus disse para ele aqui? Ó? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, né? Pisaria a cabeça dos descendentes da serpente, ou seja, da própria serpente. E a serpente conseguiria ferir o calcanhar dele. Você fazendo uma analogia entre ser humano e serpente, cobra, é geralmente onde a cobra morde. Ela consegue picar ali nas partes baixas, está mais próximo a ela, né? Então, por isso que a Bíblia diz do calcanhar.
O máximo que Satanás conseguiria fazer com Jesus, que era o descendente de Eva, que nasceu do ventre de uma mulher, que se fez carne, era ferir-lhe o calcanhar. E o que foi isso? A morte de cruz, todo o castigo que Jesus recebeu dos homens, coroa de espinhos, chicotada, insulto, cuspe, pancada e a própria morte de cruz. Isso Deus representou como uma simples mordida no calcanhar, que foi a única coisa que Satanás conseguiu fazer. Mas Jesus, ao vencer o pecado e vencer a morte e ressuscitar, Jesus pisou-lhe a cabeça, tirou das mãos dele todo o poder de morte por causa do pecado. Porque a intenção dele era isso, fazer o homem pecar, principalmente Adão e Eva, para que todos os nascidos de Adão e Eva também já nascessem mortos, como o apóstolo Paulo deixou bem claro lá, que todos que nasceram de Adão e Eva já nasceram mortos em seus delitos e pecados. Então, a intenção dele era isso, eu já vou pegar logo na base, na fonte, para já nascer todo mundo condenado. Ele conseguiu. Mas o Senhor lá, já no início de tudo, assim que eles pecaram, o Senhor já disse para eles e já prometeu um Salvador, que um descendente da mulher iria nascer e iria até ser ferido por Satanás, mas que esse iria vencê-lo e matá-lo, pisando na cabeça dele. E esse foi Jesus. Vocês conseguiram entender? Se vocês conseguiram entender, dá um joinha e escreve entendi. Eu quero ver se você ouviu o texto, se você escutou até o final. E se você escutou até o final, você vai escrever entendi. Se você não entendeu, não é vergonha nenhuma. Você diga, não entendi a parte tal,